Apresentamos o projeto Hybrid Two-Stroke (H2S), que visa a redução de emissões em motores dois tempos de competição. Nosso projeto é dividido conforme o organograma mostrado, e contamos como orientador do projeto o professor Silvio Shizu e co-orientador Fábio Della Torre. Nosso objeto de estudo é trazido do contexto de esporte a motor devido à relação histórica que este tem com a indústria automotiva, onde tecnologias aplicáveis aos veículos de rua são desenvolvidas de forma intensiva nas pistas de corrida. Atualmente, a indústria automotiva direciona o desenvolvimento de tecnologias que proporcionem a redução de emissão de gases poluentes, para que seus produtos possam cumprir com as normas de legalização para aplicação rodoviária, conforme gráfico que mostra a redução de CO2 emitido pelos carros, e essa tendência é contínua para os anos futuros. O motorsport segue essa mesma tendência de redução de emissões. Alguns eventos recentes mostram isso, como por exemplo a Sunoco Green E15, da NASCAR. Mudança histórica para o uso de injeção eletrônica e mistura de 15% de etanol no combustível da NASCAR, que proporciona redução em 20% na emissão de poluentes, e outros eventos tais como a EMS e a Mercedes Motorsport Sustainability Talk. Na Fórmula E, a categoria de maior nome neste cenário, observamos o crescente interesse da indústria automotiva em investir nesse tipo de competição. Em valores, mostramos uma projeção do kartismo mundial somando-se à prática recreativa e esportiva, chegando a um valor de 88 milhões de dólares em 2022. No Brasil, um único evento como por exemplo o Campeonato Brasileiro de 2017 traz números expressivos para investidores, patrocinadores e parceiros técnicos. Por que motores dois tempos? Conforme o gráfico mostrado, vemos que o desenvolvimento de tecnologias viáveis para alcançar menor índice de emissões em motores quatro tempos está saturado, uma vez que a frota de veículos de passageiros na Europa, que faz uso predominante desse tipo de motor, não evolui mais na redução de emissões de CO2 desde 2006. Em contrapartida, os motores dois tempos tiveram poucas tecnologias desenvolvidas ou implementadas, ou seja, possuem margem e expectativa para desenvolvimento, como evidenciado pelo interesse da Fórmula 1 em implementar motores dois tempos em 2025. O motor de ciclo dois tempos possui construção simples e o torque é gerado a cada movimento descendente do pistão. A mistura de ar e combustível é admitida no cárter, onde é comprimida com um movimento descendente do pistão, até que o pórtico de admissão se abra e a mistura flui para a câmara de combustão. Observe neste momento que o pórtico de exaustão também se encontra aberto. Logo, os gases queimados do ciclo anterior são expelidos com a ajuda da nova mistura entrando. Este processo é chamado de lavagem, e nele pode ocorrer o processo de curto-circuito, em que a mistura sem ser queimada é expelida junto aos gases queimados. Logo em seguida, com o movimento ascendente do pistão, a mistura é comprimida e então ocorre a combustão com o acionamento da vela que provoca uma faísca. O problema constatado foi a alta emissão de poluentes em motores dois tempos, devido a fatores como, por exemplo, o curto-circuito durante a lavagem, já mencionado anteriormente. Além disso, a não precisão do carburador, que é o componente responsável por alimentar o motor, e também o fato de o óleo ser misturado ao combustível. O nosso propósito é desenvolver um propulsor de competição utilizando um motor térmico de ciclo dois tempos equipado de tecnologias atuais que possibilitam um menor índice de emissões e maior eficiência energética, sendo assim mais atrativo para receber investimentos da indústria automotiva e de energia. Nós acreditamos que o motorsport pode ser emocionante e sustentável, capaz de acompanhar as megatendências ecológicas, unindo simplicidade com tecnologia sem fugir da raiz dos motores dois tempos, desenvolvendo propulsores com menor índice de emissões e maior eficiência energética. O problema que nosso grupo se propõe a resolver é a alta emissão de poluentes em motores dois tempos. Nossos principais clientes são as confederações e categorias de kartismo profissional, pois são igualmente primordiais e dependentes entre si para a aplicação de um novo propulsor. Estariam dispostos a pagar por uma redução de emissão específica de gases poluentes, estes sendo óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. A unidade de medida para tal medição é de gramas por kWh, unidade essa determinada pela norma que abrange a aplicação. O processo para a medição de redução de emissões será normalizado conforme a norma ISO 8178, que se aplica a motores de combustão interna para diversas aplicações, com exceção a veículos projetados primariamente para uso rodoviário. Normas FIA e CBA, direcionadas para categorias de kartismo ou automobilismo já existentes, serão utilizadas de forma orientativa para o projeto. Os critérios e considerações para a busca no benchmark foram: buscar tecnologias aplicáveis no objeto de estudo que proporcionem redução no nível de emissões em propulsores com potência e massa adequados para aplicação em um kart de competição, a origem do modelo, nacional ou importado,
e o custo considerado dentre os propulsores encontrados e depois comparado com outros propulsores que não possuem tais tecnologias, porém são referências na aplicação do objeto em estudo. A válvula de controle de tempo de exaustão, Power Exhaust Valve, é uma tecnologia trazida nos motores Rotax, referência no kartismo mundial. O controle do tempo de exaustão traz aumento de torque em baixas RPM e também menos perda de mistura não queimada no processo de lavagem. Assim, pode diminuir o nível de emissões. A tecnologia de injeção eletrônica EFI, já bastante popular nos motores 4 tempos, é encontrada na versão VT1 do motor Sweet Salto 250, que possui cabeçote DOHC, dentre outras tecnologias que fazem dele o estado da arte em motores desta aplicação. Essa tecnologia permite a otimização de mistura de ar e combustível e melhora a eficiência da combustão em diferentes rotações. A tecnologia de injeção direta de combustível é utilizada no motor 4 tempos da Honda, onde combustível é injetado diretamente na câmara de combustão, trazendo melhoras na eficiência e redução de emissões, porém é uma aplicação de alto custo. A tecnologia TPI é caracterizada pela injeção de combustível no pórtico de admissão, e essa permitiu aos motores 2 tempos de enduro da marca KTM atenderem às normas Euro 4 para a legalização rodoviária em 2018. A recuperação de energia cinética dissipada na frenagem é encontrada no propulsor 100% elétrico da Blue Shock Race. Seu inversor permite que a máquina elétrica gere energia enquanto freia o veículo, que é armazenada e depois utilizada para impulsioná-lo com zero emissões. Vistas as propostas do mercado, é possível uma avaliação preliminar sobre as características mais importantes para posicionar o projeto quanto ao que ele deverá oferecer em termos de desempenho, emissões e custo, para que seja atrativo em sua aplicação. Utilizando como forma de orientar a decisão das tecnologias empregadas, fica evidente que o intuito de aproximação ao nível de emissões zero de um conceito elétrico torna conveniente o implemento de tecnologias deste mesmo conceito. Os critérios para a decisão de quais tecnologias devem ser empregadas para cumprir com a proposta do projeto são: baixo custo total, considerando o custo inicial mais o de manutenção, desempenho, baixo nível de emissões e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, simplicidade e inovação e desenvolvimento de parceiros nacionais. Na matriz de decisão, a escolha foi na combinação das tecnologias de injeção TPI, Power Exhaust Valve e hibridização aplicadas em um motor 2 tempos nacional. Na contramatriz, a decisão se mostrou mais uma vez bem acertada, assegurando a decisão. A unidade de potência possui como função primária a propulsão de um veículo de competição. Como funções secundárias, a unidade fornece ao veículo alimentação de energia para os sistemas eletrônicos, recuperação de energia cinética dissipada nas frenagens e aquisição de dados. O sistema é do tipo Mild Hybrid, montado na configuração em paralelo e constituído pelos subsistemas: motor de combustão interna, traction battery, power circuit e transmissão. A hibridização é composta pelos subsistemas Power Circuit e Traction Battery. Mostramos ao lado direito uma aquisição de dados de um ciclo de operação comum de um kart de competição feita com o uso de um simulador de corridas. Os trechos verdes indicam as fases de frenagem e regeneração de energia. Nos trechos vermelhos, as fases de propulsão híbrida e dissipativa de energia. E nos trechos azuis, as fases de propulsão 100% provenientes do motor térmico enquanto ocorre resfriamento das baterias e da máquina elétrica. O funcionamento do sistema se inicia com o acionamento do pedal de freio, que tem sua posição aquisitada por um sensor TPS e enviada ao inversor. Este possui uma programação que solicita da máquina elétrica um trabalho de torque resistivo por indutância, regenerando energia cinética do veículo e auxiliando na frenagem do eixo traseiro, que está continuamente conectado na máquina elétrica pela transmissão. Essa energia elétrica gerada é transmitida em forma de corrente alternada para o inversor, que se comunica com o Battery Management System, BMS, para que a transmissão de energia, agora retificada pelo inversor e na forma contínua, seja transmitida de forma controlada para as baterias e supercapacitores. As baterias são conectadas ao inversor de tensão DC-DC, que possibilita a alimentação de energia na tensão de 12 volts para os demais componentes eletrônicos do veículo. Ao final da frenagem, a fase de propulsão híbrida se inicia com a retomada de aceleração com o acionamento do pedal acelerador, que possui um sensor TPS próprio da injeção eletrônica. Este dado de posição é enviado através de uma rede CAN do módulo de injeção para o inversor.
o inversor se comunica com a máquina elétrica e o BMS para que a energia armazenada nas baterias e supercapacitores seja transmitida novamente pelo BMS, pelo inversor, e chega na máquina elétrica para a geração de torque propulsivo. Na tecnologia TPI, na qual o combustível é injetado no pórtico de admissão, o sistema é todo controlado pela ECU, que é guiada por sinais de múltiplos sensores. Quando a borboleta é aberta, a ECU determina a quantidade de óleo correta para misturar com o ar para entrar no cárter. A mistura então é pressurizada até que o pórtico de admissão comece a abrir. Quando aberto, a ECU controla a quantidade otimizada de combustível a ser injetada. O injetor é posicionado de forma a evitar perda de mistura por curto-circuito na lavagem. Logo em seguida, a mistura é comprimida e então ocorre a combustão e a exaustão e o ciclo se repete. Na tecnologia Power Exhaust Valve, uma válvula fica localizada na parte superior do pórtico de exaustão e tem por função variar o tempo de exaustão em função da RPM do motor. A válvula tem movimento rotacional. Em baixa RPM, a válvula fica na posição indicada, fazendo com que a área de secção transversal diminua, logo a velocidade dos gases de exaustão aumenta, trazendo benefícios para o processo de lavagem. Além disso, a taxa de compressão aumenta, já que o pórtico é fechado um pouco antes, logo a mistura é mais comprimida e tem um espaço maior para expansão e realização de trabalho. Com o aumento da RPM, a válvula gira gradualmente até se abrir completamente. Nesta condição, o motor opera como se a válvula não existisse, já que em alta RPM, o motor 2 tempos tem melhor desempenho com um pórtico menos reduzido. Apresentamos agora os Boundary Diagrams. Observem do lado esquerdo a tabela com os componentes do sistema e suas respectivas funções. Começamos pelo Boundary Diagram do subsistema composto do motor de combustão interna, com as principais ligações sendo mecânica, hidráulica e elétrica. Em seguida, vem o Boundary Diagram do subsistema Traction Battery e Power Circuit, composto pela máquina elétrica, inversor, bateria, dentre outros. Os tipos de ligações são as mesmas. Observem a conexão entre os subsistemas através da rede CAN. Finalmente, temos as ligações destes com o chassi do veículo. Em seguida, temos a tabela com análise de funções, onde podem ser classificadas entre básica ou secundária, desejável, indiferente ou indesejável, e por fim, funcional ou estético. O Fast Diagram do Power Exhaust Valve tem como ação inicial ligar o motor, e resultado final de maior interesse reduzir emissões. As funções em verde são as principais dos componentes que compõem o sistema e as em amarelo são as indesejadas, tais como adicionar massa e ocupar espaço. Segue o Fast Diagram do mecanismo de funcionamento da tecnologia TPI, seguindo o mesmo padrão. E por fim, o do Power Circuit e Traction Battery. O método de engenharia reversa foi feito para os diversos componentes dos subsistemas. Consideramos a massa, dimensões básicas, fornecedores e custo. Apresentamos agora o P-Diagram do motor térmico, que tem como entradas o deslocamento do pedal acelerador, combustível, ar, entre outros, e potência como saída principal. Dos erros que podem ocorrer na operação do motor, ressaltamos o não fornecimento de potência e também emissão de poluentes acima do requerido. O P-Diagram do Power Circuit e Traction Battery tem como entradas o deslocamento do pedal de freio e de acelerador, rotação do motor térmico, entre outras. Desaceleração e aceleração do veículo são suas principais saídas. Destacamos como os erros principais os seguintes: não gerar energia e não acelerar o veículo. Destacamos, dentre os vários componentes que compõem o motor térmico, o System FMEA da ECU, do TPS do acelerador, da válvula injetora de combustível e de óleo e da válvula de exaustão. E para o Power Circuit e Traction Battery, destacamos o TPS do freio, o inversor, a bateria e a máquina elétrica. Para a elaboração dos targets do projeto, diversas referências bibliográficas foram utilizadas como base, como as que seguem na tabela. Assim, os objetivos do projeto foram determinados de forma mais realista. Temos, por exemplo, redução em 60% de emissão de hidrocarbonetos como target.
dentre outros mais listados na figura. Apresentamos agora os desenhos 3D do sistema montado. Os componentes estão indicados e mostram a posição dos mesmos no chassi do veículo. Segue as referências bibliográficas utilizadas no projeto.